Uma boa noite a todos, meus amigos. Mais do que ser um feliz ano novo, né? É um ano novo muito feliz, né? Porque recomeçar, né, a nossa atividade, né, nesse contato fraterno, né, junto aos amigos espirituais, junto aos encarnados, né? Não tem alegria maior do que isso, né? Então, quando a gente fala em feliz ano novo, é mais do que um voto, né? É realmente um testemunho que nós apresentamos, né, em relação a o que a gente pode esperar, né, de uma jornada, né, ou melhor, da continuidade da nossa jornada aqui na Terra. E nós temos dito, né, que muitas vezes a gente fala, né, que o feliz ano novo tudo é novo, né, e outros dizem, né, que o feliz ano novo é a continuidade do que era o velho, né? E no fundo, meus amigos, né, o mais importante é nós compreendermos, né, que independente de ser no dia 31 de dezembro, né, ou de ser no dia 1º de janeiro, entendeu? A cada instante de nossa vida, nós temos a oportunidade, né, de estar reescrevendo a nossa história. A nossa história está exclusivamente nas nossas mãos. Tá? Então vamos fazer a nossa prece de abertura, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que possa nos abençoar a participação, possamos fazer desta uma feliz oportunidade de estudos, de trabalho, de um reencontro, em que essas duas dimensões da vida, a espiritual e a material, aqui se reúnem com o único propósito de brindar por este Evangelho, o vosso Evangelho, Senhor Jesus, que é de luz, consolação e sabedoria. E na certeza do vosso amparo amigo e misericordioso, a todos nós encarnados e desencarnados que aqui nos apresentamos, é que nós pedimos ao nosso Pai Celestial que possa nos abençoar a oportunidade e nos dar a permissão para iniciarmos mais esta nossa palestra evangélica da nossa casa espiritual. Que assim seja. Bom, meus amigos, nós estamos aí, como dizíamos, né, iniciando um novo ano, né, novas oportunidades, certamente, novas experiências, né, nada verdadeiramente é igual e será igual ao que foi. Veja como são as coisas, né? Os dias têm 24 horas, cada hora tem os seus 60 minutos, não é isso? Mas se eu pegar o mesmo dia, a mesma hora, de qualquer ocasião, no ano de 2025, 24, 23, ou seja lá que ano vocês queiram, e nós compararmos com o mesmo período desse 2026, quantitativamente, os números são iguais. Se nós retroagirmos, né, no dia 14 anos, não, 15, né? Se nós retroagirmos no dia 15 de janeiro de 2025, certamente aquele dia teve as mesmas 24 horas que o nosso 15 de janeiro de 2026. Cada hora daquele dia nós tivemos a mesma quantidade de minutos, a mesma quantidade de segundos, ou seja, tudo igual.
Será mesmo tudo igual? Não, não é tudo igual. As horas têm os mesmos minutos, os minutos têm os mesmos segundos, mas não são iguais. Porque não existem 2 dias iguais, assim como não existem 2 pessoas iguais. Então, independente a que dia e a que data a gente retroagir a nossa memória, não terão sido e não serão iguais às que nós temos hoje. Porque nós, como seres únicos, nessa capacidade de criar, de fazer, não edificamos 2 dias iguais. E por que isso é tão importante, meus amigos? Porque certamente, nos dias que faltam para 2026, nós teremos muitas novas oportunidades. Nós teremos muitas novas experiências. Nós certamente não encerraremos este ano da forma como nós começamos. Agora, tudo é uma questão de escolha nesse bailado da vida. Como será? É que vai depender única e exclusivamente de cada um de nós. Nada mais do que isto. E é nesse sentido que, ao iniciar o novo ano, nós temos que renovar algo muito importante, entendeu? Que é a esperança. O que passou não é que não foi importante, certamente foi importante, mas nós não podemos nos apegar nem ao que foi, para que nós não venhamos a viver e a projetar para os nossos dias, os nossos minutos, as nossas horas deste ano como sendo iguais àquelas. Então a esperança, ela implica, realmente acreditar na esperança implica, né, que nós estejamos sempre dispostos, sempre abertos, sempre certos de que Deus é um Pai de amor, bondade, misericórdia, e que não deixa ao desabrigo nenhum de seus filhos. E que certamente tudo aquilo que nós viermos a vivenciar, né, ao longo deste ano, em tudo nós seremos senhores. Senhores de uma coisa chamada escolha. As escolhas da vida só dependem de cada um de nós. E é exatamente por esse motivo que, independente do que nós fizemos ou deixamos de fazer no ano passado, para este ano, os dias não serão iguais. Porque nós não somos iguais também. Então é momento de nós olharmos para o entorno do mundo em que nós vivemos, e independente dos cenários que se apresentam, por mais às vezes caóticos que pareçam, né, por mais desencontradas que estejam as coisas, né, nós é que não podemos, né, mergulhar nesta frequência de pesar, de desesperança, de descrédito. Porque desacreditar do mundo e desacreditar da vida, desacreditar da humanidade, meus amigos, implica nós desacreditarmos de Deus, porque tudo isso é uma obra de Deus.
Ora, se nós dizemos que nós acreditamos em Deus, nós não podemos flertar e nem comungar, né, com esses estágios, esses estados de pesar. Ah, isso tudo vai ser lindo, maravilhoso, florido? Não, não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós estamos dizendo que mesmo nas situações de adversidade que possam se apresentar para nós, elas não vêm sem que Deus o permita. E aí, como nós acreditamos em Deus, Ele como um Pai de amor, bondade, infinita misericórdia e sabedoria, nós sabemos que nada que Ele permite a nós é para o nosso mal, e sim para o nosso crescimento e reerguimento. Esta é a visão e a disposição com que nós temos que entrar neste ano de 2026. E devemos estar vigilantes, né, para que diante de toda esta conturbação, né, social que se apresente, nós não venhamos a aderir a essas linhas de desajustes coletivos. Porque isto, ou melhor, porque a nossa razão de aqui estarmos é aproveitarmos todas as oportunidades que se apresentam na nossa vida para estarmos a cada segundo da nossa vida reescrevendo a nossa história. Então, na verdade, nós não mudamos a nossa vida de um dia para o outro. Nós mudamos a nossa vida, meus amigos, de um segundo para o outro. Porque é em um segundo é o suficiente para o primeiro vagido de uma criança ou para o último suspiro de alguém que retorna ao Pai. Um segundo é o tempo necessário para que nós possamos fazer uma revolução na nossa vida. Mas vejam que, dizíamos, é uma questão de escolha. É uma questão de discernimento. De nós entendermos, né, que Deus, na sua sabedoria, Ele criou leis regulatórias. Não só, né, para a ordem física que nos serve de ambiente, mas para o nosso desenvolvimento moral, espiritual. Então nós não estamos jogados no mundo. Existem leis que regulam todo o processo de evolução, porque a lei é de progresso. E nesta lei de progresso, nós estamos, voltamos a dizer, a cada segundo da vida, mudando a nossa história. Então, aquele ditado que às vezes as pessoas falam, não, eu nasci assim mesmo, eu vou morrer assim. Não, gente, não é porque nós nascemos assim que nós vamos morrer assado. Porque nós temos, nós espíritos, na condição espiritual, na criação, nós temos uma coisa chamada inteligência. Não é isso? Nós temos uma coisa chamada vontade. Nós temos uma coisa chamada consciência. Nós temos uma coisa que se desenvolve chamada discernimento. É isso que nos caracteriza. Então, quando nós aplicamos esses atributos do Espírito naquilo que eles têm de mais nobre, não se aplica mais esse ditado de que, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Eu posso ter nascido de uma forma, mas eu não nasci para viver eternamente, né, que nem igual.
Não, nós nascemos com essa possibilidade de reinventar a nossa vida. Não é isso, gente? Não tem coisa mais, né? Não tem coisa mais mágica, no bom sentido, do que isso. Não tem coisa mais prazerosa do que quando você vai dormir, ao final de um dia, você falar assim: nossa, amanhã vai ser outro dia. De você, ao ir dormir, você fala assim: amanhã vai ser diferente. E não, ao contrário, né? A gente já ir dormindo com o pesar de que amanhã vai ser tudo igual. Não, gente. Vamos voltar à fita, né? Nós temos que, ao final de cada dia, de cada momento, né, nós olharmos para frente. Os seres humanos são os únicos que detêm essa aptidão de projetar, prospectar o futuro. Os outros animais não têm essa aptidão, não desenvolveram essa aptidão. Eles vivem em função do automatismo biológico necessário para o seu estágio de desenvolvimento. Então é comer, beber, dormir e reproduzir. Nós não. Nós a cada instante podemos estar reescrevendo a nossa trajetória. E nós estamos a 15 dias desse ano de 2026. E eu pergunto para vocês: olhem, meus amigos, quantos dias, vamos chamar de quantas oportunidades nós vamos ter até o final deste ano para fazer os ajustes de modulação na nossa própria vida. Então, ao invés de eu olhar e contar que já foram 15, não, vamos pensar o contrário. Ainda faltam, olha quantas oportunidades eu tenho. Essa é a disposição que nós temos. É nós não apenas acreditarmos que Deus existe, mas nós respeitarmos as leis que na sua sabedoria Ele edificou. E nós vivemos um momento na Terra, né, que certas palavrinhas começam a ficar meio no, né, como diz assim, né, meio para baixo. Começa a cair meio, né, no... não, isso já é ultrapassado. Mas nós devemos tomar cuidado com aquilo que fica ultrapassado pela ignorância humana. Não porque não tinha mais razão de ser. Antigamente, você estava numa sala de aula, né, e levantar-se quando o professor entrava era respeitoso. É isso? Antigamente, você silenciar quando alguém mais adulto estava falando, mais velho estava falando, era um sinal respeitoso. Mas hoje a gente ouve muitas pessoas falar: não, isso já não, isso já caiu no desuso, não se usa mais. Eu falo: bom, não é porque foi ficando no desuso, né, que a gente tem que deixar aquilo que de valor acontecer. Por quê, gente? Nós estamos falando apenas, né, que a nossa evolução se pauta, né, por leis. Nós falamos que Deus criou leis que regulam tudo isso, né? Mas veja como que é interessante, né? A nossa capacidade de nos pautar perante a vida, a nossa obrigação transcende as leis. Vamos dar um ditado, vamos lembrar o ditado: nem tudo aquilo que é lícito é honesto. Verdade?
Mas às vezes o que a gente acredita? Ah, não. Se a lei não me proíbe de fazer isso, então eu posso fazer. Mas a pergunta é, entendeu? O que você pretende fazer é honesto? Essa é a grande pergunta ética que nós devemos fazer. Então, ao longo da vida, muitas das vezes, a gente foi deixando essa história da ética meio de lado. E aí a gente passa a dizer o seguinte: não, está na lei eu faço, não está na lei eu não faço, porque o que manda é a lei. Não, o que manda é a nossa consciência moral regulada por essa ética interna de que todos nós somos detentores. É isso que nós devemos observar. Na antiga Roma tinha um ditado que ele diz a lenda, né? Que é tão antigo, né? Que às vezes a gente tem que exportar, né? Mas que o imperador Júlio César, né, divorciou-se da sua esposa chamada Pompeia. Por quê? Porque houve uma certa situação em que um homem foi surpreendido, né, saindo, né, do habitat lá, né, da intimidade, né, e óbvio, não teve nenhuma prova de que, né, aconteceu alguma coisa com a mulher dele, né, e aquela pessoa que também era uma pessoa próxima, entendeu? Mas o imperador não quis saber e divorciou-se de Pompeia. E quando indagado a respeito, ele cunhou uma frase que eu acredito que seja aí que assenta-se a lenda, entendeu? Que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Sabe o que significa isso, meus amigos? Significa, né, vamos pegar o aspecto moral para nós, né? Não basta só, né, que a gente seja pródigo, verdadeiro e honesto das nossas coisas. Nós temos que parecer tudo isto. Por quê? Porque as pessoas seguem exemplos do que vêm, não do que sabem. Assim somos nós em todo o processo da evolução moral. Por isso nós estamos lembrando, gente, essa questão da ética na sociedade em que nós vivemos. Não podemos mais comungar com aquilo, entendeu? Que notoriamente a nossa consciência alerta que nós não devemos fazer. Nós não podemos mais comungar, entendeu? Com a postura. Vamos dar um exemplo, fica mais fácil. Entendeu? Não é porque eu achei uma carteira na rua, cheia de dólar na carteira, ou cheia de alguns reais ali na carteira, entendeu? E lá tem documento, né? Lá tem qualquer coisa que pode me levar à pessoa, mas também tem o dinheiro. Eu não posso mais comungar com aquela postura de quem diz: bom, se eu pegar só o dinheiro e depois devolver a carteira, né? Quem vai saber que fui eu? E eu estou devolvendo o documento? Não, eu posso pensar assim, gente. Eu posso acreditar que eu estou fazendo um favor para a pessoa, devolvendo os documentos e ficando com o dinheiro. Nós não podemos mais comungar como aconteceu de uma pessoa que achou uma pasta cheia de dinheiro e ela fez questão de procurar quem era o dono daquela pasta, conseguiu descobrir quem era e foi devolver.
E aí a pessoa que era detentora daquele dinheiro, né? Malemar falou muito obrigado. E aí isso aí circulou nas redes, nas mídias. E aí qual foi o ditado? O que você via, né, entre os comentários? Tá vendo? Bem feito. Se tivesse ficado com o dinheiro, ó, olha a ideia. Se tivesse ficado com o dinheiro, ganhou alguma coisa. Foi devolver, nem muito obrigado recebeu. Entenderam que nós estamos falando de ética, gente? A ética. Se aquela pessoa tivesse ficado com o dinheiro, ela furtou? Ela roubou? Não. Crime não seria. Até porque ela poderia dizer que, olha, eu não sei de quem é. Agora, ela pode ir além do que a lei manda e se regular pela ética interna do cristão, e que fala para você, não, faça a tua parte, vá além e devolva para quem faltou. É isso que nós estamos dizendo, que essa história de ética tem ficado meio, né, em descrédito na sociedade, porque a gente começa realmente a acreditar, né, que fazer o certo é porque você é bobo. Ah, devolver a pasta do dinheiro lá, se tivesse ficado com o dinheiro, né, você ia se ajudar, e a pessoa que tem tanto dinheiro numa pasta assim nem ia dar falta. Mas não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo, meus amigos, vamos lembrar lá da história de César. Não basta. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Assim devemos ser nós. Assim devemos pautar a nossa vida, não exclusivamente por aquilo que a lei manda ou aquilo que a lei permite ou não, mas por essa consciência interna do que é certo, do que é moral, independente se você vai ser considerado uma pessoa, não é? Boba, não é o julgamento dos outros, é o da sua própria consciência. Então nós estamos iniciando um ano e certamente nós vamos ter muitas oportunidades, muitas experiências vamos passar, mas vamos perseguir a ética, não é isso? Vamos perseguir, né, aquilo que tem valor moral, mesmo que a lei não te obrigue a se pautar desta ou daquela forma. Por isso que nós demos o exemplo que no passado, né, era comum, entendeu? Quando o professor entrava na sala de aula, os alunos se levantavam, os alunos faziam silêncio quando o professor estava falando, quando os mais velhos estavam falando, entendeu? As crianças respeitavam, entendeu? Cediam lugar. Essas coisas hoje em dia foram se perdendo. E a gente começa a acreditar que de fato o mundo é dos espertos e o mundo é de quem tem mais força. Porque eu vejo, né, que uma determinada nação invade a outra, entendeu? Sequestra o seu mandatário, leva para o seu país para ser julgado. Porque eu vejo isto e eu acho, não, tá certo, porque ele era um sanguinário, ele era... Gente, ele pode ser o que for, mas um crime não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. E por mais que você fale, não, estamos libertando aquele povo desse... Gente, quem tem que libertar-se dos seus são eles. E Deus tem os mecanismos para tudo. Agora, quando a gente usa a força pela força,
ou quando a gente começa a acreditar, né, que de fato o mundo é dos espertos, esse é o primeiro sinal de uma sociedade que está se erodindo. É um sentimento autofágico de um corpo que começa a se matar por si mesmo, pelas escolhas e comportamentos de cada um. Então, às vezes é muito fácil a gente colocar sempre a culpa, né? Não, porque os nossos políticos, gente, os nossos políticos só estão lá porque nós colocamos eles lá. Se você não está satisfeito com o que você vê, seja mais seletivo na hora de escolher as pessoas. Mas o que nós não podemos é ficar criticando o que eles fazem lá. Mas quando você para analisar, o teu comportamento individual é igual ao deles. Ora, por que você é melhor do que eles? Ah, não, porque eles desviam milhões, né? Que era para a sociedade. Bom, se é verdade ou não, não sei, não é, nós não estamos aqui para entrar nesse mérito. Mas qual a diferença deles roubarem milhões e você, quando fez uma compra, o caixa te deu R$5 a mais e ele não viu, e você simplesmente percebe, bom, ele não viu, não roubei, não furtei, põe no meu bolso, vou para casa, ganhei R$5 a mais, porque a empresa ganha bastante, ela não precisa daquilo. Qual a diferença de você ficar com R$5 a mais, que não eram seus, daquele que tirou 5 milhões a mais, que também não eram dele? É isso que nós estamos dizendo, que os tempos são de renovação, e não há uma humanidade de regeneração, quando nós apenas pautamos a nossa vida por aquilo que dita a lei. Meus amigos, a lei, ela é humana. Eu posso sair aqui do Brasil, eu posso ir lá para outro país, lá você pode ter 10 mulheres, e lá é legal, mas aqui eu só posso ter uma. Então, não é a lei humana que tem que regular a nossa ação, a nossa vida. O que tem que regular a nossa ação e a nossa vida são as questões ético-morais superiores. Porque são essas questões éticas que, se você receber daquele caixa 10 centavos a mais, porque ele fez a conta errada, você não vai ficar com aqueles 10 centavos a mais, você vai falar assim: olha, passou 10 centavos. Não importa se é 10 centavos, se é R$10 ou se é 10 milhões. Não é o tamanho. Mas quando a gente começa a acreditar que, não, 10 centavos não vai fazer diferença. Isso é ética. Isso é moral superior. E é isto que tem que pautar a nossa conduta esse ano que se inicia. Porque somente assim a gente reescreve a nossa história e passa de uma humanidade de provas e expiações para um mundo de regeneração. Porque no mundo de regeneração você não precisa mais das leis para regular comportamentos, para a lei para dizer o que você pode e o que você não pode fazer, porque a gente já desenvolveu esse sentido interior, essa moral interna, é ela que determina aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz. É ela que regula as nossas ações para, de fato, não fazermos aos outros aquilo
que nós não desejaríamos para nós. Então não basta simplesmente, meus amigos, né, dizer que a lei, se eu sou cumpridor da lei, eu estou na correção da moral cristã. Porque a lei é feita pelos homens, ela é imperfeita, e na sua imperfeição, muitas vezes, ela acaba permitindo comportamentos que, por muito legais que sejam, aos olhos da lei maior, elas não são cristãs. É isto que nós precisamos. Vamos fazer então que as nossas ações daqui para frente, desse 2026 para frente, sejam sempre banhadas pelo otimismo, pela esperança, pela certeza, a certeza de que, né, se alguém me prejudicou, né, de alguma forma, vamos acreditar, meus amigos, né, que Deus tem os seus mecanismos de reparação para todos. E às vezes, aonde a gente já está achando que eu fui lesado e prejudicado, a reencarnação e a anterioridade da vida poderiam nos mostrar que eu só estou devolvendo aquilo que um dia eu usurpei de alguém. Então vamos fazer a nossa parte, né, em eleger a ética como reguladora das nossas ações. E se as nossas leis forem pautadas por ela, que bom. Mas se não forem, meus amigos, entendeu? Não vamos nos permitir essa ideia de que, né, 10 centavos é menos corrupção do que 10 bilhões. 10 centavos recebido indevidamente é tão corrupção quanto os 10 milhões. Porque quem não devolve 10 centavos, muito dificilmente devolverá 10 milhões. Então é a ética que deve regular as nossas ações. E lembrando desse ditado, né, essa lenda, né, como diz, né, não basta simplesmente, né, a mulher de César, não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Jesus abençoe a todos, mas hoje, antes de nós encerrarmos, nós temos um poema, entendeu? Que é para fechar, né, a nossa palestra de hoje, entendeu? Que o nosso irmão Ricardo, entendeu, preparou para nós um poema realmente muito reflexivo, que vai fechar com chave de ouro, entendeu? O que nós nos propomos aqui. Faça favor, Ricardo, venha poetizar, né, para os ouvintes de casa. Boa noite. Esse é um poema do livro Parnaso de Além-Túmulo, do poeta Cruz e Souza, também conhecido como Cisne Negro, e é intitulado Glória aos Humildes. Ai da ambição do mundo, ai da vaidade, que se mergulham sob a noite escura, noite de dor, que além da sepultura nos afasta da vida e da verdade. Todos procuram estabelecer e andar segundo os propósitos do Senhor. Pobres da terra, seres infelizes, cheios de prantos e de cicatrizes, levantai vosso olhar sereno e forte, não maldigais a ulceração da algema, e esperai a vitória alta e suprema
que Jesus vos prepara além da morte. É isso. Boa noite. E assim, meus amigos, com esse poema, nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, né? Refletindo profundamente neste poema tão inspirador, que nos convida ao despertar da consciência do certo e do errado, que nos convida a pautar a nossa conduta na vida na estrita obediência aos ensinamentos do vosso Evangelho, as leis de Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade bendita que se apresentou para nós neste encontro fraterno entre almas irmãs. Possamos guardar-nos nesta santa paz, na convicção de que este ano que se inicia é um ano de grandes oportunidades para nós reafirmarmos a fé em Deus e a certeza de que a nossa destinação é um dia chegarmos à perfeição e à felicidade eterna. E assim, Senhor, em Teu nome, humildemente pedimos a Deus a permissão para darmos por término nossa pequena participação na nossa reunião evangélica desta Casa Espírita. Que assim seja. Assim, meus amigos, que Jesus possa abençoar a todos. Tenham um feliz retorno aos seus lares, os que estão presentes aqui e os que estão nos seus lares. Uma ótima noite a todos e até a próxima oportunidade. Que assim seja.